momento esperado aqui no nosso programa, que é a entrevista da noite, né? E o entrevistado muito especial, como acontece diariamente aqui na nossa Tink TV, no Pense Nisso, canais 25 e 525 da NET. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E hoje nós vamos estar conversando com um advogado conceituado aqui na cidade. Ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje está exercendo um cargo na OAB em São Paulo. Nós já conversamos com ele aqui nesse Pense Nisso e várias pessoas pediram para que nós continuássemos aquele assunto que abordamos na sua primeira participação e ele está aqui hoje. É o Dr. Rodrigo Canelas, a quem nós cumprimentamos e agradecemos a participação aqui no Pense Nisso. Muito obrigado, doutor, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Dirceu, a todos os telespectadores da Tink, do Pense Nisso. É uma honra para mim poder estar aqui falando com todos e uma oportunidade também de falar um pouco da advocacia, dos nossos projetos, é bem legal. Bom, e ele é andreense, nasceu na cidade de Santo André, né? Exatamente. Chegou aqui com quantos anos, doutor? Eu estou com 46 anos, cheguei aqui com 20 anos. Então teve a sua juventude lá em Santo André. Não em Santo André, eu nasci em Santo André, mas meu pai, como trabalhou em montadoras, na GM, a família migrou muito, né? Morei em Suzano, depois moramos em Santos também, um período em que meu pai tinha um comércio, né? Um café que existe até hoje em Santos, e depois eles vieram para cá e eu me formei em Mogi das Cruzes. Lá eu conheci minha esposa, que também é da cidade, né? de Suzano, ali próximo a Mogi. E eu acabei vindo para cá, eles vieram primeiro, eu acabei vindo na sequência, depois que eu terminei a faculdade. Eu era funcionário público, concursado, inclusive, na prefeitura de Suzano. Então eu terminei ali meu período probatório, né, depois do concurso, e acabei prestando um outro concurso aqui em São José e acabei vindo para cá em definitivo. E por que fez a opção de advocacia, o direito? Dirceu, é até curioso essa sua pergunta. Para quem não sabe, até eu fiz um ano de biomedicina, né, na Universidade de Mogi das Cruzes. E não tinha nada a ver com a área do direito, mas eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler, e sempre fui muito envolvido nas questões de diretórios acadêmicos, essas questões. E muitos amigos meus, na verdade foi mais pelos amigos do que pelos meus próprios parentes e familiares, né? Os amigos falavam: poxa, Rodrigo, você tem jeito de advogado, tal. E aí até o dia que eu resolvi prestar o direito à faculdade, o vestibular, né, na verdade, sem nenhum compromisso. Aí fui muito bem no vestibular e aí eu me arrisquei na área, prestei o vestibular, passei e aí comecei a advocacia, né? Foi uma história bem curiosa. Começou em São José. Comecei a advocacia aqui em São José, me formei em Mogi, todo o meu estágio, desde o período de estágio da faculdade até hoje, sempre em São José dos Campos. Fiz excelentes estágios no jurídico da Sabesp aqui de São José dos Campos, onde eu tenho vários amigos, no Ministério do Trabalho, na época era o subdelegado aqui, era o Dr. Cid Vieira, também deixei muitos amigos lá, e depois me formei, né, e fui abrir o escritório. Como aqueles que estão nos acompanhando, são advogados, sabem, é aquela época nostálgica do direito aqui em São José dos Campos, em que o fórum era ali no antigo prédio, né, na José Longo, em que quase a maioria dos advogados se dividiam em dois escritórios, no VIP Center ou no Market Center. Eu tive a oportunidade de começar no Market Center, ao lado do fórum, né, ali um prédio onde tem vários ainda grandes nomes da advocacia joseense, e naquela época não existia ainda a região do Aquários, né? Você tinha ali um trabalho mais concentrado no centro da cidade. E eu comecei minha advocacia ali. Mas como é que é começar a advocacia ali, naquele entorno do fórum, ao lado de tantas feras, né? Tantos advogados que, com certeza, o senhor se espelhou neles, né? Sim. Para mim eu acho que o meu grande estágio foi pós-faculdade. Porque ali você encontrava naquele famoso café ali do Market Center grandes nomes na advocacia, aqui Dr. Tarcísio, Dr. Aníbal de Castro, Dr. Aldo, saudoso Dr. Aldo Zonzini, e também o Aldinho, o filho dele, que era meu vizinho de sala. Enfim, eram vários, o Dr. Gilson Bruschi, vários colegas, o Dr. Pestana, grandes colegas, e que muitos ainda estão ali no prédio, né? Então eram colegas que você sentava, às vezes um breve café,
num horário ali de expediente durante o dia, você já aprendia muita coisa, né? E era uma época, eu até brinco com os mais jovens hoje da advocacia, eu já tenho mais de 20 anos de advocacia, era um momento que você ia no fórum não só para trabalhar, mas muitas vezes você ia ao fórum até para conversar com os advogados. E era um período muito romântico da advocacia. Você encontrava nos balcões de fórum ali o nosso saudoso doutor Altino Bondesan, que eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez eu estava no fórum, na 4ª Vara Civil de São José dos Campos, e ele ia ao fórum com a lupa para verificar os processos. E aí eu reparei nas petições dele, na época não eram processos digitais, eram todos escritos, né? E ele fazia as petições à máquina. E aí eu até brinquei com ele, falei assim, poxa, doutor, eu sou datilógrafo de formação, fiz datilografia, né? Aí ele virou para mim e falou assim, eu também fiz e tal. Aí eu falei assim, nossa, o senhor escreve bem pouco, né? Porque as petições dele eram curtas, né? Aí ele deu uma frase que foi para mim marcante. Ele disse, doutor, para se escrever bem, deve se escrever pouco. E é verdade, hoje muitos colegas ainda insistem em fazer petições, recursos, com várias laudas, utilizo muito do latim ainda, que são coisas que já ficaram muito no passado. Então, quanto menos você escrever, mais objetivo for, mais fácil você vai atingir aquilo que você quer. Agora, quem acompanha a sua carreira, doutor Rodrigo Canelas, percebe que o senhor não se acomodou ali no seu escritório de advocacia, não. O senhor sempre procurou ser um líder aí da categoria, né? E assim foi, até chegar a ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que foi isso? Tudo começou pela minha proximidade do escritório, ser também ali ao lado quase da OAB, a gente vivia muito ali o dia a dia da OAB. Então comecei participando de comissões, comissão de esporte, depois eu fui convidado para assumir a presidência da Comissão de Direito do Consumidor, na gestão do presidente Dr. Júlio Rocha. Atuei como presidente durante 3 anos. Quando eu saí, houve uma eleição para presidente, em que a doutora Silvia Dias saiu candidata e saiu vitoriosa, e aí ela me convidou para estar como vice-presidente dela. Saímos vitoriosos na eleição, e aí eu, como vice dela, eu já comecei a imaginar que eu poderia chegar ali naquele mural que a gente olha ali na OAB, que são o mural dos presidentes, né? E para mim, eu olhava ali e via grandes nomes da advocacia josense ali estampados no mural, e eu achava que aquilo era possível, porque a advocacia precisava de uma renovação, a advocacia precisava de uma oxigenação, até do ponto de vista de trazer pessoas que não fossem tão famosos do ponto de vista dos seus escritórios, etc., mas que estivessem ali proativas para poder trabalhar para a advocacia. Foi aí que eu coloquei meu nome à disposição, né, a presidência da OAB. Graças a Deus tive uma eleição muito boa, com uma aprovação significativa. Foi uma eleição extremamente democrática, de nível muito alto, em que até o Dr. Leonardo, que era o meu adversário ali, também saímos juntos. É o que eu falei, terminamos a eleição e saímos todos juntos, porque ganhou a advocacia, ganhou o exercício democrático ali do voto. E depois fizemos uma gestão que, em seguida, apoiamos então meu vice-presidente, né, que é o Dr. Klaus, hoje presidente, que também saiu vitorioso nesta eleição agora, hoje atuando como presidente da subseção, e acabei apoiando e participando da campanha em São Paulo, onde o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, primeiro advogado do interior a presidir a seccional de São Paulo, as 240 subseções do estado de São Paulo, presidida por um caipira, como ele mesmo fala, de Bauru, e eu tive a oportunidade de ser convidado para participar da chapa e hoje atuando como tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados. E como presidente da OAB, quais foram os benefícios que o senhor conseguiu para os advogados aqui da cidade? Olha, Dirceu, eu vou falar que foram, sem falsa modéstia, algumas boas propostas, que eram propostas que se concretizaram. E uma das que mais me trouxe satisfação, porque eu sei que foi um ganho direto para o advogado e para o familiar do advogado, foi a nova sede da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a CAASP. Nós mudamos uma sede que estava lá na rua da própria OAB há mais de 15, 20 anos,
e fizemos uma mudança num prédio contíguo da OAB. Nós temos hoje praticamente um quarteirão e uma sede totalmente nova. Entregamos uma sede em 8 meses de gestão, com um novo consultório, com livraria, com farmácia, uma sala de cultura, com livros que são liberados para os advogados acessarem, fazerem consulta. E isso foi um grande presente. Eu entendo que hoje, inclusive, essa sede é uma das mais modernas do estado de São Paulo. E nós entregamos em tempo recorde, foram 8 meses de entrega desta obra. E logo depois nós entregamos também a sala de apoio ao advogado. E isso foi um projeto inovador, foi o primeiro no estado de São Paulo. E o que consiste? Um escritório que nós fizemos dentro da nossa sede para aquele advogado que não tem escritório. Aquele advogado que não consegue hoje manter uma locação ou ter uma sala própria. Então ele pode utilizar aquela sala para atender seus clientes de forma digna, sem precisar atender em cafés aí pelas ruas ou alugar espaços coworking, né? Ele tem ali um espaço com computador, livros, ar-condicionado, perfeitos ali, sem custo nenhum. Então também foi um grande benefício que nós trouxemos para a advocacia. E fora isso, a feira jurídica, que foi inclusive nós concorremos com a feira jurídica ao prêmio Inovário do Conselho Nacional de Justiça. E a feira jurídica foi algo que eu fico muito feliz, porque ela leva orientação à população de forma gratuita, e chegamos a levar em Paraibuna, porque faz parte da subseção de São José dos Campos, levamos mais de 50 advogados naquela praça gostosa de Paraibuna num sábado, atendendo a população. Teve filas de pessoas que queriam uma orientação, não era uma consulta, era uma orientação somente, e levamos os advogados de São José dos Campos para dar esse apoio para a população. Também de graça, fizemos isso lá, fizemos no pavilhão aqui da Juventude, enfim, é uma ação, e virou lei, inclusive. A feira jurídica em São José dos Campos, ela é lei, em novembro, se eu não me engano, tem um dia específico que está no calendário oficial da cidade, e nós levamos a proposta para Paraibuna e também virou lei lá em Paraibuna, foi aprovado lá pelos ilustres vereadores. Então as propostas de campanha foram alcançadas, os objetivos foram alcançados. E essas coisas que eu estou falando, Dirceu, é curioso que a sede da CASP, por exemplo, eu não era proposta. Eu queria fazer a mudança, a reforma, mas eu não coloquei a mudança. Eu acho que todo gestor ele pensa em mudar, mas se ele consegue mudar para mais, ele está satisfazendo ali o desejo dos seus eleitores. E na época a nossa proposta era de reforma de uma sede, nós na verdade fizemos uma sede nova. Então a gente superou a expectativa. Programa de hoje conversando com o Dr. Rodrigo Canelas, ele que é advogado, foi presidente da OAB, hoje está na OAB Paulista, daqui a pouquinho ele fala sobre o seu trabalho na OAB Paulista. E, como eu disse, ele não se aquieta, né? Está sempre buscando mais. E agora ele pretende trabalhar não só para os advogados, para a sua categoria, mas também para a população de São José dos Campos. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso aqui no Pense Nisso na TINC TV. Até já. Muito bem, voltamos aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV, canais 25 e 525, esse programa que acontece todas as noites na sua TV. E sempre um assunto interessante, um convidado muito especial. Hoje, recebendo aqui no nosso Pense Nisso, o Dr. Rodrigo Canelas, esse conceituado advogado de São José dos Campos, que toda a região conhece, agora também atuando na capital paulista, cuidando das coisas dos advogados do Estado de São Paulo, né? Isso. O senhor está na CASP? CASP, Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo. O que é isso? A Caixa de Assistência é o braço assistencial da OAB. A Caixa foi criada em 1973, inclusive no ano que eu nasci, e o objetivo principal dela, Dirceu, é dar suporte à advocacia e aos seus familiares dependentes, tanto na questão de convênios, questão de auxílios, que são vários, auxílio maternidade, auxílio doença, enfim, auxílios pecuniários, né, para que faça com que o advogado, quando precisar de uma assistência, né, que não seja uma assistência
previdenciária do Estado, ele tem a sua classe para poder dar o suporte. Então a Caixa ela foi criada justamente para isso. Parte da nossa anuidade, é bom colocar isto, parte da nossa anuidade, que é de R$ 1.000 por ano, ela faz com que ela é destinada à Caixa, justamente para subsidiar esses recursos que nós temos aí no estado de São Paulo todo. Nós temos várias unidades espalhadas, né, praticamente em todas as cidades, e dando esse suporte, seja de farmácia, de odontologia, livrarias e os auxílios, né? Como nós estamos agora numa situação de pandemia em que foi criado pela nossa Caixa e pela OAB o auxílio emergencial aos advogados. Então nós estamos pagando aqueles advogados que não tenham condições de subsistência no período da pandemia, um valor de R$ 100 que foi feito o pagamento em até 3 parcelas, e ainda um outro auxílio, que é um auxílio relacionado àqueles que eventualmente tenham tido Covid. Então esse cofre dos benefícios dos advogados do Estado de São Paulo, a chave está na sua mão. Está na minha mão. Eu sou o tesoureiro, atualmente licenciado, mas sou o tesoureiro da gestão. Doutor, o que diferencia a OAB de São José dos Campos, aqui da região, com a Associação dos Advogados? Bom, a OAB é uma entidade de classe. A associação é uma entidade que ela não tem a obrigatoriedade do advogado se associar, né? Ela é opcional. Eu, como advogado, posso ou não estar associado à entidade da Associação dos Advogados, que inclusive tem a de São José e tem a Associação dos Advogados em São Paulo, que é a AASP. A OAB não tem como. Se o advogado quiser advogar, prestar o exame de ordem e tiver a sua carteira da OAB, ele tem que necessariamente ele participa da OAB, inclusive com custeio, o encargo da anuidade, né? É algo obrigatório. A Associação de São José dos Campos, especificamente, que também a Associação dos Advogados tem já mais de 40 anos, a Associação dos Advogados ela tem em São José dos Campos uma história linda, maravilhosa. Uma história inclusive de lutas no momento em que a própria entidade de classe sofria muitos ataques em relação à época que nós tivemos no governo militar e etc. E nós tivemos na associação, à frente da associação, presidentes que eram defensores da liberdade e da democracia e que fizeram um excelente trabalho na Associação dos Advogados. E a vantagem que a Associação dos Advogados tem em relação à OAB é que a associação ela consegue elaborar convênios, parcerias, ela tem um aspecto ainda comercial pelo qual a OAB não consegue. A OAB tem um travamento porque ela é regida por uma lei federal, né, que é o nosso estatuto, porém a associação ela tem esta liberdade de parcerias, então ela consegue atingir até eventualmente um número expressivo de associados que venham querer participar e ter direito aos seus convênios, etc. Mas a Associação dos Advogados e a OAB de São José dos Campos, elas têm uma história muito parecida, porque foram criadas num período muito próximo, e muitos presidentes da OAB foram presidentes da associação e vice-versa. Isso também é muito curioso. O doutor Rodrigo Tanaka está falando sobre a advocacia, o direito, aqui no nosso Pense Nisso. Agora eu quero que ele fale um assunto que interessa a todos, né? Porque nós estamos aí num processo eleitoral e em novembro nós teremos eleição aqui em nossa cidade, todas as cidades, né? Vamos eleger novos vereadores, também eleger um prefeito, e nos contaram que o senhor tem interesse em participar da vida pública como pré-candidato a vereador. É verdade, doutor? Olha, Dirceu, eu como todos os cidadãos, eu acho que gostam de política, né? Quando você tem um envolvimento direto com uma entidade de classe, como no meu caso, são 15 anos aí trabalhando de forma voluntária, diga-se de passagem, porque quem assume presidência da OAB, como no meu caso, que eu tive a oportunidade, fui vice-presidente, agora tesoureiro, não ganha R$1, né? Na verdade, a gente trabalha de forma voluntária. Você acaba tendo um contato muito próximo com as questões no âmbito social. A OAB é uma das entidades de classe, com todo respeito a todas as demais profissões, mas uma daquelas que tem a maior proximidade com as causas sociais, né? As lutas democráticas, como eu falei agora, na época do regime militar, as diretas já, e tantas outras questões, próprio período que nós tivemos de impeachment e etc. A OAB é chamada. A OAB é chamada. A OAB tem um papel fundamental na sociedade. Isso fez com que eu estivesse muito perto
destas questões e sempre gostei de política, né? Independentemente de estar na OAB ou não. E em razão disso, eu entendi que agora eu teria um momento que eu poderia contribuir para aquilo que eu entendo como a política boa, né? As boas ações na política. E é importante frisar, Dirceu, que em que pese hoje os políticos terem uma má fama, né? A população hoje tem uma rejeição muito grande, não só com os políticos, mas com a política. Eu acho que a gente precisa mudar esse cenário. Nós precisamos levar para a população justamente o outro lado, o lado de renovação, de boas ações, pessoas que estejam na política, não pela política em si, mas por um bem maior. E também de forma transitória, porque particularmente eu acho que a política ela não pode servir de emprego ad eterno, né? De função eterna de uma pessoa. Eu acho que ela é transitória, como na OAB. Para você ter uma ideia, quando eu estive na presidência, eu poderia ter me candidatado à reeleição. Não há nenhum impedimento. Eu optei em não sair à reeleição justamente para dar direito e voz àqueles que queriam vir candidatos. E essa lei ela tem que ser mudada, né, doutor? Tem que ser mudada. Não justifica você ter aqui no Legislativo, não só de São José, mas em algumas outras cidades, vereadores com 3, 4, 5 mandatos. Nós somos vereadores na Câmara de São José com 30 anos no mandato. Né? Exatamente. Então tem que dar uma oxigenada. Muito bem, já fizeram. Muito obrigado por tudo aquilo que apresentaram de bom aqui para a cidade, né? Mas tem uma hora que tem que parar. E agora, a legislação deveria ser como é para o presidente da República, né? São 2 mandatos. Né? Sim. Na verdade, existe um trabalho já nos próprios tribunais, inclusive tramitou no Congresso a possibilidade de um único mandato de 5 anos, né? Disso se tornar uma realidade. Eu entendo que um mandato único pode até ser um pouco temerário, porque você às vezes nós temos hoje uma máquina administrativa muito arcaica. Quando eu falo máquina administrativa, para todo telespectador entender, não é dependendo somente do político, mas das ações administrativas. Você tem um processo de licitação, por exemplo, que às vezes pode levar anos. Você tem aprovações internas no âmbito administrativo que podem levar anos. Você tem o Ministério Público, que age como fiscal da lei, que pode barrar alguma coisa e levar anos uma briga judicial. Então, às vezes, quando você olha em tempo, um mandato pode ser muito curto. Mas eu entendo que 2 mandatos seria mais do que suficiente para que aquele político que se coloca à disposição exerça e cumpra pelo menos as propostas às quais ele coloca para os seus eleitores. O grande problema, Dirceu, que eu vejo é que boa parte dos políticos de hoje, eles colocam propostas jogam no vento. E muitos, por exemplo, no cargo de vereador, fazem propostas que sequer são de competência do vereador. Pela Constituição Federal, a função do vereador é tão e simplesmente de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Ponto. Se o vereador exercer este papel, ele está fazendo um excelente trabalho para o seu eleitor. O grande problema que nós vemos hoje, e não estou falando aqui em São José dos Campos, estou generalizando, né? Muitos vereadores que propõem criação de hospitais, criação de escola, vou dar mais segurança, enfim, criam situações que não são competência dele, são do Executivo. E quando eles falam estas propostas em campanha, eles ficam durante o seu mandato nadando na praia, eles não conseguem... E dentro disso que o senhor está falando, doutor Rodrigo, é ridículo. Você recebeu, hoje a rede social está dominando, né? Tanto no Facebook como no Instagram, né? E é ridículo, você vê um vereador, o prefeito vai e manda asfaltar um trecho ali de 10 metros numa rua da periferia. O vereador vai lá e faz um videozinho, como se ele pediu para fazer aquela obra. Isso é muito normal, muito comum, muito comum. Tem vereador que usa dia e noite a rede social para mostrar tudo aquilo que a prefeitura está fazendo como se fosse o pedido dele, não é verdade? Então, isso aí também já se torna até ridículo, caricato para o vereador. E sabe, Dirceu, que boa parte desta falha é nossa como eleitores. Sim. Por quê?
Eu faria uma aposta aqui ao vivo de quantos eleitores já entraram no portal da transparência da OAB, da Câmara Municipal, ou eventualmente acessaram as sessões que são transmitidas, inclusive pela TV Câmara, para verificar o que são os assuntos que são tratados na Câmara. Muitos vão se assustar em ver que nós temos uma quantidade enorme de proposituras de nomes de rua, nós temos uma quantidade enorme de nomeações de títulos, etc, etc. Poda de árvore, mas nós não temos algo concreto do ponto de vista legislativo. E algo que, para mim, é extremamente importante, e como cidadão, eu vejo que a Câmara Municipal é a casa de leis. É ali que as leis saem para que o Executivo cumpra, né? O Executivo, quando manda as propostas para o Legislativo, cabe ao Legislativo analisar a viabilidade daquelas ações do Executivo. Aí nós não vemos tanto o inverso como a outra posição. Exatamente. Eu até questionei o presidente da Câmara, ele esteve aqui essa semana, nós conversamos, e eu disse que no período passado, aí não muito distante, nós tínhamos o munícipe, ele tinha interesse na Câmara para participar de uma sessão de Câmara. E ali você tinha vereadores que entravam num embate mesmo, sabe? Então, era interessante você estar lá, presenciar o contra, o a favor, né? Hoje não. Hoje, o próprio presidente reconheceu que hoje, quando há uma movimentação na Câmara, é quando há uma entidade brigando pelo direito dela e tal. Sim. Mas o munícipe não vai mais lá. Por quê? Parece que a coisa vem toda conversada, sabe? Então, os vereadores se ocupam justamente para isso, para fazer selfie e dar nome de rua, né? Sim. Então, acabou aquele encanto que nós tínhamos de uma Câmara Municipal combativa. Sim, sim. Né? E eu vou fazer uma crítica aqui ao vivo. Minha posição, né, pessoal. Eu, por exemplo, sou extremamente contrário àquela parte falando da Câmara Municipal, do plenário da Câmara Municipal principal, onde nós temos aquele vidro que impede justamente a manifestação de nós, cidadãos, para que nós possamos estar ali. Eu não vejo problema nenhum. Quem deve não teme. Se qualquer um está ali, os 21 vereadores, representando o povo, qual o problema de ele dialogar ou de ele ouvir uma manifestação contrária àquilo que ele está defendendo? Nenhum. Na verdade, as democracias se constroem nas adversidades. Se nós estamos ali só para dizer amém, ou se nós estamos ali numa Câmara Municipal simplesmente para ouvir uma única voz, né, ou a voz somente dos vereadores, então não há necessidade de uma eleição. Então todos que vêm aqui, os políticos, fazem referência e menções a Emanuel Fernandes, né? Sim. O grande prefeito da cidade. Sim. E tal. Muito inteligente. E ele sempre falava sobre São José dos Campos ser uma terra de oportunidades, né? Então tá aí agora os políticos poderem dar oportunidades para aqueles que estão vindo, na verdade. Porque nós temos aí muitos pré-candidatos, como é o teu caso, que querem mostrar um trabalho diferenciado na Câmara, na verdade. Sim. Então, como o senhor disse, também vai depender muito do eleitor. Sim. Né? Sim. Porque você tem aí a urna, você pode mudar toda essa situação, certo? E eu acho que o momento é agora. Perfeito, sim. Quer dizer, já passou do momento, né? Nós criticamos aqui também, doutor, o fato de nós termos aqui na nossa região do Vale do Paraíba, com quase 3,5 milhões de habitantes, um deputado federal. Exato, Tem dois, né? Um que chegou agora aqui em São José. Sim. São dois. E deputados estaduais, 2. Sim. Agora, quando chega numa eleição para deputado, mas vem tanto paraquedista e trazido por personalidades aqui da cidade, formadores de opinião. Sim. E aí, depois que esse cidadão eleito desaparece da cidade, nós ficamos aí à mercê de 1 ou 2 deputados federais e 2 deputados estaduais apenas, né? Sim, exatamente. Sendo que outras regiões têm representantes, tanto em Brasília como aqui na Assembleia Legislativa. Né? Sim, então, sim. No bolo, eles levam as melhores fatias e nós ficamos com o farelo. Não é verdade? Você tem toda a razão, Dirceu, e aqui eu faço mais uma consideração que eu acho extremamente oportuna. Nós vivemos numa cidade que está entre as 5, além de uma das 5 cidades com o maior PIB do estado de São Paulo. Uma cidade hoje com quase um pouco mais de 700 mil habitantes.
uma cidade de riquezas, uma cidade geograficamente abençoada e uma cidade que nós temos um deputado estadual na cidade, né, uma deputada estadual, no caso, e um deputado federal. Nós temos um outro que também está aqui, mas a gente sabe que nem muitos nem conhecem. Mas, enfim, a representatividade de São José dos Campos, ela está muito aquém da sua importância nacional. E o que me chama a atenção, isso que você falou é verdade, desta importação de candidatos, que acontece em todas as eleições, mas mais uma vez nós recaímos no início da nossa conversa. O problema maior é o do próprio eleitor, que ele acaba, eu vou citar um exemplo que causou estranheza para muitas pessoas. O hoje deputado federal Alexandre Frota, em São José dos Campos, ele teve uma votação enorme. Em Paraibuna, que nós estávamos conversando agora há pouco, ele foi extremamente bem votado. Aí eu faço aquela pergunta a você, telespectador. Quantas vezes nós vimos o Alexandre Frota transitando nas nossas cidades, na nossa cidade? Quantas vezes o Alexandre Frota veio aqui? Quem levou muito voto aqui de São José dos Campos foi a Alessi Brandão. Sim. Alessi Brandão é uma carioca lá da Mangueira, veio aqui em São Paulo e foi reeleita. Nós temos aqui no estado de São Paulo um deputado federal que é da Bahia. Ele viveu na Bahia a vida toda. Faz 2 anos, 3 anos que ele veio para São Paulo e foi eleito deputado federal, Orlando Silva. Sim, Orlando Silva. Mas é um absurdo. Ele não sabe onde fica São José, não conhece a Praça da Sé. Que foi ministro dos esportes do governo. Alessi Brandão e Orlando Silva não conhecem a Praça da Sé. Sim. Agora, como o senhor está falando de Alexandre Frota, colocamos aí Tiririca. Sim, é uma... Só a votação que o Tiririca teve aqui em São José dá para eleger um deputado estadual. Não, sem dúvida. Nós temos hoje infelizmente... E não é culpa do Tiririca, não. É nossa, né? Exatamente. A gente não pode culpar o Alexandre Frota. Não. Ele fez o jogo, ele jogou o jogo, né? O jogo político. Na verdade, as eleições, o critério... Hoje a cláusula de barreira já há um certo impedimento em relação ao efeito Tiririca também, mas ainda a gente tem que mudar muito. Mas não adianta você mudar a lei se você não muda o conceito e a concepção do eleitor. Se você não mudar a cabeça do eleitor, você vai continuar elegendo aqueles que aí estão. E não adianta depois nós ficamos indignados e reclamar se o exercício, a maior ferramenta... Outro dia eu li um livro que se chama Como as Democracias Morrem, de 2 professores de Harvard que estudaram as eleições no Brasil e na América Latina. E um trecho do livro eles falam uma coisa muito importante, que a maior ferramenta de transformação social não existe outra a não ser o voto. O voto, você exerce ali uma possibilidade de mudança, e a política é a única forma de mudança. Se nós não formos eleger alguém, esse alguém não vai conseguir propor leis, não vai conseguir apresentar projetos, etc. Só que não adianta nós elegermos as pessoas que estão aí, infelizmente, utilizando da política com outras finalidades. Então, eu acho que eu percebo hoje, conversando com as pessoas, Dirceu, que elas pedem renovação, estão mais criteriosas na questão da qualidade daqueles que eles venham a eleger, e isso é muito importante. Apesar que eu entendo também que uma Câmara Municipal ela tem que ser eclética, tem que ter várias pessoas de vários mundos e universidades ali da vida mesmo para poderem levar uma Câmara Municipal adiante. Como nós também temos que ter ali possibilidade de eleger deputados, prefeitos, governadores, pessoas que venham com o propósito de crescer o nosso país. Bom, a conversa de hoje é com o Dr. Rodrigo Canelas, advogado, né, como disse na apresentação, foi presidente da OAB, hoje está na OAB Paulista, e agora, convidado, ele colocou seu nome à disposição como pré-candidato a vereador em São José dos Campos. Daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, vamos saber do Dr. Rodrigo quais são suas propostas para essa cidade de São José dos Campos, que é a capital do Vale do Paraíba, uma das regiões mais importantes do Brasil. Já aqui no Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui no Pense Nisso na TINC TV, hoje conversando com o Dr. Rodrigo Canelas, falando sobre advocacia, falando sobre a área jurídica. A área jurídica, doutor, antes de falarmos aí sobre
a política, o senhor que é um pré-candidato a vereador aqui em São José dos Campos, um nome novo aí na nossa política. Como é que o senhor viu essa situação desse desembargador lá que peitou um guarda municipal lá em Santos e repercutiu tanto assim, envergonha a categoria? Olha, eu até imaginei que você ia fazer essa pergunta e a gente não falou nada aqui sobre isso. Me perguntaram várias vezes já essa semana sobre esse episódio, esse triste episódio. Repercutiu negativamente, principalmente a magistratura como um todo, né? Lembrando que um desembargador, ele já passou por um histórico de magistratura em primeira instância. O que significa isso? Ele foi juiz em alguma comarca, né? Fez um trabalho e aí foi alçado ao Tribunal de Justiça, que é o cargo, um dos cargos intermediários, mas um cargo relevante do ponto de vista jurídico. E o que na verdade ele fez, Dirceu, na minha opinião, é tão e simplesmente a expressão triste de alguns cidadãos ainda que insistem em não cumprir aquilo que está exposto na lei. E, pasme, né? Vindo de um desembargador que teria que cumprir exatamente a lei, até porque ele aplica ela no dia a dia. Mas em Santos, que foi a cidade onde ocorreu esse episódio, é a terra dos meus pais, eu conheço bem aquela praia onde ele estava passeando. Em Santos existe já uma polêmica, não só por ele, porque ele já é reincidente, inclusive, nesses atos, mas até há um desembargador também, que já foi presidente do Tribunal de Justiça, que também é contrário à utilização de máscaras. Já manifestou-se em redes sociais e até em televisão, etc. E quando a pessoa fala isso, ela expõe esse seu pensamento, esse seu sentimento, muitas vezes ele impulsiona outras pessoas a fazer o mesmo. E o que mais me chamou a atenção nesse fato em si foi o fato dele ser um desembargador e ter feito aquilo. Porque qualquer um que tivesse feito estava fazendo errado, né? Estava descumprindo uma lei, um decreto ali, e além de tudo, com uma pessoa desacatando ali um guarda municipal. Mas o que mais me chamou a atenção foi a prepotência e a reiterada mania de alguns brasileiros ainda utilizarem de cargos como se fossem os verdadeiros coronéis, né? A verdadeira carteirada. A carteirada. Então, isso aí foi o que mais me chamou a atenção, considerando que o GCM que estava ali, ele estava ali, em nenhum momento ele demonstrou qualquer tipo de aspereza no trato, mas nós percebemos que aquele cidadão, aquele desembargador, ele além de extrapolar, ele descumpriu a lei. E detalhe, aí vem um dado importante, nós temos a lei de abuso de autoridade, que foi recentemente discutida e aprovada agora no Congresso, e ela foi muito discutida justamente por causa disso, porque muitos já entendiam que já existia a previsão legal em relação ao abuso de autoridade. Realmente, no diploma legal já existia, porém, era necessário a reiterada análise da lei para que ela fosse aplicada justamente às pessoas que fazem como este desembargador. E o maior exemplo de abuso de autoridade é o fato de que na OAB, por exemplo, a comissão hoje que tem maior demanda é a comissão de prerrogativas do advogado, que é justamente aquela que defende o advogado contra os abusos de autoridade. E é a que tem mais demanda. Aqui em São José dos Campos, se eu for perguntar para o Dr. Klaus, que é o presidente, o Dr. Diogo Charão, que é o presidente da comissão aqui, ele sabe que ele tem trabalho a semana inteira. Por quê? Ainda permanece enraizado na sociedade o abuso de autoridade e fatos como este que aconteceram agora. Bom, esse promotor, esse desembargador, ele vai responder lá nas esferas maiores e tal. Doutor Rodrigo Canella, o que nós podemos esperar do senhor como sendo eleito vereador aqui em São José? O senhor já pensou as propostas, as mudanças, o que o senhor pode fazer em benefício dessa população tão carente, dessa cidade maravilhosa? Olha, Dirceu, bom, antes de mais nada, eu ainda estou num processo, né, interno até do próprio partido, e ainda... O seu partido é o? É o PTB, estou filiado ao PTB, ainda, logicamente eu pretendo, vou participar das convenções, a gente não sabe qual o resultado, né, e tudo depende do resultado
lá na frente, que as convenções vão ser agora no final de agosto. Mas eu, como cidadão e estando um dia no Legislativo, uma das coisas que eu acho primordiais, que eu cobro, na verdade eu não cobro hoje porque eu não tenho nenhum dos vereadores que poderiam suprir esta cobrança minha, porque eu entendo que nenhum deles está cumprindo esse papel. Mas eu entendo que como cidadão e como se estivesse ali no mandato, fatalmente a fiscalização do Poder Executivo, eu acho que seria a primeira ordem e necessidade de qualquer vereador, né? Você dar transparência aos recursos públicos da Câmara Municipal. Nós temos que lembrar uma coisa também importante: a Câmara Municipal de São José dos Campos, ela tem um orçamento que é muito maior do que muitas cidades do interior de São Paulo. E quando nós vemos uma restituição de valores da Câmara para o Executivo, com toda a franqueza, eu acho que a administração ali, ela falha. Não a administração do Executivo, mas a do próprio Legislativo. Porque a questão não é você restituir o valor, é você bem empregar os valores que estão orçados dentro da sua Câmara Municipal. O problema é que nós sabemos que o emprego, muitas vezes, do orçamento, ele é muito mal feito, muito mal distribuído. Então existem excessos que devem ser coibidos. A transparência, a população saber aquilo que está entrando e como está sendo pago e saindo, eu acho que é o maior dever da Câmara Municipal e a maior função de um vereador. Além do que, o vereador ele tem que estar com o Executivo, não somente na figura de aliado do Executivo, mas de agente fiscalizador, para dizer sim a hora que tem que dizer sim, dizer não a hora que tem que dizer não. Porque a liberdade de ação de um vereador é extremamente importante para a democracia. Então eu acho que como função hoje de um vereador, uma das principais seria esta da fiscalização. Obviamente, o trabalho de apoio, aí sim, junto ao Executivo, de ações que venham a contribuir para a sociedade, eu acho que são extremamente importantes. E na minha concepção, a nossa melhoria, não só da cidade, da sociedade como um todo, ela depende muito da educação. Para mim, eu vejo que nós temos hoje excelentes escolas municipais. E eu vejo que São José dos Campos, sendo uma cidade diferenciada comparada a muitas outras do nosso estado, nós poderíamos implementar ferramentas de maior intensificação na educação para melhorar ainda mais a qualidade do joseense, porque nós temos joseenses aqui que eu tenho certeza, logo logo nós estaremos exportando esses profissionais, essas qualificações para fora do país, inclusive. Hoje nós temos excelentes escolas, nós temos o ITA aqui dentro e tantas outras excelentes escolas, mas São José dos Campos é uma cidade, é um berço de talentos. Eu acho que nós temos que trabalhar com isto, é muito importante. E como é que o senhor está fazendo para levar essa mensagem para o eleitor, nesse momento de pandemia, de isolamento social? Hoje, na verdade, as ferramentas digitais são as que quase todo mundo utiliza, né? É uma das que nós usamos também. É óbvio que é uma eleição totalmente diferente, essa eleição do dia 15 de novembro. Eu entendo que o que aconteceu nesta pandemia talvez venha a favorecer os novos candidatos, porque estão em pé de igualdade com os candidatos em mandato. Mas eu acho que o mais importante é o boca a boca, eu acho que a sola de sapato e a boa conversa, elas não são substituíveis pela tecnologia. E eu acho que para quem quer chegar lá e quer levar a sua mensagem, a função maior é essa, gastar sola de sapato e usar bastante a sua voz. Já teve quem esteve conversando conosco aqui dizendo que quando candidato tinha vergonha de pedir voto. Não é o seu caso, né? Não, eu já participei de 3 eleições, né, na UAB. Graças a Deus tivemos êxito nas 3 eleições, mas a fórmula é a mesma, né? A dinâmica é a mesma. É só lá de sapato e conversar com o pessoal. As pessoas só vão conseguir, eu acho que hoje, como eu disse no início da entrevista, Dirceu, as pessoas perderam muito a credibilidade nos políticos. E quando você se coloca na frente de uma pessoa
não pedindo voto, mas expondo o que você quer de forma tranquila, transparente, a pessoa vai sentir isso, essa empatia e essa sinceridade. Eu acho que pessoal não substitui uma tecnologia, um Facebook, um Instagram, são ferramentas importantes, mas o contato pessoal é mais importante ainda. Lógico que nós temos uma eleição diferente, que talvez o contato seja prejudicado, mas eu espero que as pessoas elas consigam pelo menos pensar de que temos que mudar. E a mudança ela está na mão de cada um, né? Se nós queremos uma mudança, está chegando. Nós falamos da Câmara Municipal, né, o Legislativo e do Executivo. Como é que o senhor avalia o trabalho do prefeito Felício Ramute? Olha, eu gosto de fazer até uma comparação que eu acho que tem que ser necessária para todos que forem votar agora no dia 15 de novembro, que inclusive eu entendo que nós teremos um número talvez recorde de abstenções nesta eleição, até fomentada em razão da própria pandemia. Mas também nós temos que somar ali a pandemia com a descrença dos políticos. Então isso talvez prejudique na quantidade de votos nessa eleição. Eu gosto de comparar o mandato anterior com o mandato atual. Quando nós fizermos esta comparação, nós percebemos como a cidade foi entregue, como a cidade está sendo entregue agora. E há uma diferença gritante, né? Eu viajo muito, agora não estou viajando em razão de tudo que está acontecendo, do isolamento, mas tive a oportunidade de conhecer 240 cidades do interior de São Paulo, porque são 240 subseções da OAB, eu conheci todas elas. E conhecendo as cidades, foram várias as cidades em que eu estive fazendo palestras sobre direito, etc., em que o presidente da OAB falava assim: o senhor é de São José dos Campos? Aquela cidade é maravilhosa, eu tenho acompanhado, eu tenho visto. Então não foi uma ou duas pessoas, foram várias pessoas. E a sensação maior é quando você sai do país e volta para São José dos Campos. Quando você pisa aqui na cidade, você verifica que a sua cidade é diferente. Eu tenho 2 irmãos que moram fora do país. Minha irmã mora nos Estados Unidos, meu irmão mora numa excelente cidade que é Vancouver, no Canadá. E o meu irmão, eu falo com ele praticamente toda semana, ele fala sempre para mim, fala assim: olha, São José, ele morou aqui muitos anos, ele fala, São José dos Campos não perde em nada para Vancouver. Lógico que lá os assuntos são diferentes, né? Os telejornais não passam violência, passam ações propositivas. Existe uma questão cultural, mas a cidade, em termos de equipamentos públicos, etc., ela está muito próxima a grandes cidades. Então eu vejo hoje o mandato do atual prefeito, o Felício, um mandato exitoso, principalmente naquilo que ele conseguiu recuperar e naquilo que ele vai entregar, seja para ele mesmo ou seja para outro que virá. Mas eu acho que a função dele como prefeito foi mais do que bem cumprida e, lógico, existem as falhas, acertos. Toda pessoa que está à frente de um mandato, de uma gestão, não acerta tudo, ela acerta e erra, mas você tem que colocar na balança, ver se ele tem mais acerto do que erro. Algumas coisas foram questionáveis, né, que a mídia e a própria população questionou, obras, principalmente a obra aqui da Ponte Estaiada, mas nós temos que considerar que existem questões que foram pontuadas e criticadas, mas existe também o outro lado dos equipamentos públicos, das questões até da nossa sensação como cidadão, né? E agora eu que sou cidadão joseense, tive a oportunidade de receber esse título em 2018, eu me sinto orgulhoso de morar aqui em São José dos Campos. Legal, doutor. Nós estamos em cima do nosso horário aí. Eu gostaria que o senhor conversasse ali com os seus amigos e eleitores, né? Assim que passar essa convenção, que o senhor for efetivado realmente candidato a vereador em São José, use o seu espaço aí para falar com esse pessoal todo aí que está nos assistindo. Bom, Dirceu, eu quero agradecer a você, a todos do programa pela oportunidade. Eu me sinto em casa aqui, efetivamente, conversando com você. E a todos vocês que estão acompanhando a nossa entrevista, que tenham bastante consciência no dia 15 de novembro, pensem com a razão, nem tanto com a emoção, mas nós temos que pensar hoje com a razão, até para que nós possamos imaginar uma cidade melhor sempre. São José dos Campos é uma cidade muito boa, mas nós sempre temos que buscar a melhoria contínua da cidade. E a mudança e a melhor ferramenta de transformação social é o voto. Então o que eu peço até a todos é que exerçam esse direito de voto,
votem no dia 15 de novembro, é muito importante isso, porque uma democracia só vive quando eu, você, todos que estão aqui exercem esse direito tão importante que é o voto. Então, essa é a minha mensagem. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui. Esse Dr. Rodrigo Canelas, ele que é advogado, foi presidente da OAB, está em São Paulo na CAASP, na OAB, e é cidadão joseense, e agora colocando seu nome aí à disposição como pré-candidato a vereador em São José dos Campos. E o bate-papo de hoje foi com ele, com certeza você gostou, e com ele nós vamos encerrando mais um Pense Nisso aqui na TINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e amanhã, 10 da noite, de volta aqui com mais um assunto e mais um convidado bem especial. Muito obrigado e até lá.